Amém, igreja? Diz o seguinte: não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu queria, antes de mais nada, deixar os irmãos com essa palavra, porque o Senhor é maravilhoso, irmãos, Ele não esquece de nós. Quando a gente se dispõe a fazer a obra dEle, está aqui na igreja, buscando a face dEle, Ele não nos envergonha. E há algum tempo, já há bastante tempo, minha mãe e meu pai se separaram e a gente permaneceu morando no apartamento. O apartamento está no nome do meu pai, junto ao Figueirão. E depois que ele foi embora, como meu pai tinha uma renda teoricamente alta, o valor era muito alto das prestações. Depois que ele foi embora, a gente não deu conta de pagar. A gente até tentou alguns acordos junto ao CDL, mas a gente não conseguiu. Na época só minha mãe trabalhava, a gente era menor, então não conseguia. E essa dívida ela veio acumulando, irmãos. Ela foi acumulando durante anos, mais de 10 anos. Quase beirando uns 15 anos aí de dívida acumulada com o CDHU. E em março, finalzinho de março, estava em casa, uma sexta-feira. Foi justamente na sexta-feira que teve o retiro de 3 dias. E a minha mãe, ela foi, representando a minha casa. A minha mãe foi para aquele retiro e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Não sabe os propósitos de Deus. E a minha mãe viajou e eu recebi uma ligação do meu pai dizendo que ele tinha recebido uma intimação lá em Recife, porque ele está morando lá. E ele falou que no papel falava que era para ele vir se apresentar aqui em São Paulo, e ele ficou desesperado, eu também sem entender muito o que estava acontecendo. E porque também não entendo nada de direito, pedi para ele ler alguma coisa para mim, mas eu não entendi muita coisa. E eu também já fiquei muito inquieta, não vou dizer desesperada, porque o servo do Senhor, ele não teme a nada, porque a gente sabe quem é que peleja por nós. Mas eu fiquei muito inquieta, e minha mãe não estava em casa, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para minha mãe? Né? Ela vai chegar do retiro e ela vai ter uma notícia dessa que no papel, irmãos, dentre várias coisas que ele me leu, ele tinha uma palavra lá que marcou muito para mim, que estava dizendo reintegração de posse. Bonito, né? Isso quer dizer despejo. Que nós seríamos despejados caso a ação continuasse tramitando ali no Fórum de São Miguel e ele não comparecesse. E no domingo minha mãe, quando retornou, eu fiquei meio sem saber como é que falava para ela. A primeira coisa que a minha mãe chegou em casa, assim que ela pisou em casa, ela falou o seguinte: Su, o Senhor me revelou no retiro que é para eu ungir a nossa casa e a casa da tua irmã. Eu falei, amém, é de Deus. Eu saí junto com a minha mãe e a gente ungiu todos os cômodos da minha casa. Eu falei, Senhor, eu creio que essa já é a resposta, né, de tudo que está por vir ainda, porque eu nem bem sabia o que a gente ainda ia passar. E a gente ungiu todos os cômodos da nossa casa. E aí, quando ela sentou no sofá, eu falei assim, olha, mãe, é de Deus isso, porque aconteceu isso e isso, eu recebi uma ligação e está acontecendo isso. E aí, na segunda-feira, eu, muito curiosa, fui até o Fórum de São Miguel, não entendo nada de direito, entendo de direito igual eu dirijo, nada. Fui até o Fórum de São Miguel dar uma olhada no processo. E a gente olhou o processo, eu fiquei mais assustada, mas a gente saiu dali e precisava dar uma outra ligação, fazer uma ligação para a advogada do CDHU que estava cuidando do nosso caso, e a gente foi até a autoescola do meu primo. E aí a gente chegou lá, sentou, e a gente contando a situação para ele, a gente ria, a gente brincava, ele falou, como vocês conseguem? Vocês estão quase sendo despejados e vocês estão aqui e dão risada. Eu falei, eu não tenho com que me preocupar, porque quando as minhas limitações começam, a força de Deus, ela vem agindo. E a gente não sabe, muitas vezes a gente não está vendo, né, aqui, mas o Senhor, ele já está tomando providência. E desde março, irmãos, eu não consegui dar conta disso. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Meus irmãos bem sabem que lá na minha casa somente eu trabalho, porque o Senhor pediu para que minha mãe ficasse em casa.
A minha mãe não trabalha porque ela está obedecendo uma ordem do Senhor, né? E também por essas coisas eu já sentia mais segurança. E eu fiquei desesperada, eu falei, Senhor, como é que eu vou dar conta, né, de pagar uma dívida tão alta? O valor do processo estava em mais de 20 mil reais. Eu falei, Senhor, eu não vou dar conta. E de março para cá, irmãos, não que ficou esquecido, mas a gente não tinha muito o que fazer. Corria atrás de advogado, tentava ver, mas além de pagar advogado particular, a gente ainda tem que pagar o processo, era muito dinheiro, a gente não conseguia. A gente ficou em paz. Até que eu entrei em contato, consegui montar com um advogado, com uma outra assessoria, um advogado do CDHU, e comecei a conversar e negociar com eles. E semana passada, semana retrasada, a gente conseguiu, pela misericórdia do Senhor, concluir, né, tudo isso. E a gente foi até lá, eu consegui o valor, arrumei emprestado, porque quem tem amigo, né, morre abandonado, porque o Senhor, Ele envia anjos para lutar por nós, né, na hora certa Ele providencia todas as coisas. Eu consegui o valor de entrada de 2 mil reais e mais o valor das parcelas. Eu falei, Senhor, vai dar em torno de uns 800 reais por mês só de parcela, atrasada e atual. E aí eu falando com o advogado, ele falou assim para mim, olha, o valor do processo é 20 mil, vocês vão pagar 10%, que é o valor de 2 mil reais, mais custas processuais. Ok, já tinha o valor em mãos. E aí veio a surpresa. Ele falou assim, olha, você vai ter aí um valor para pagar de parcela atrasada e atual, e o valor fica em 488 reais. Que no caso seria 200 e pouco da atrasada e 200 e pouco da atual. Irmãos, o valor total, para terminar de pagar o apartamento, os irmãos sabem por aqui que os apartamentos hoje em dia, porque 60, 40 mil, nosso apartamento vai sair por 8 mil reais. 8 mil reais parcelado, parcelas de 488 que a gente consegue pagar pela misericórdia do Senhor, porque eu creio que o Senhor, Ele vai providenciar todas as coisas. E eu fui lá, negociei, a gente já conseguiu, pela misericórdia do Senhor, dar baixa no processo, a gente já não deve mais nada, e para a glória e honra do Senhor, a gente não vai ser envergonhado, sofrer um despejo, porque aquele que confia no Senhor, são como um tio Sião, que não se embala, mas permanece. Então eu queria, além de contar o meu testemunho, falar para a igreja, não importa o que você está passando, igreja. Confia no Senhor, porque é Ele quem vai pelejar as tuas pelejas. É Ele quem providencia os alimentos prazáveis. É Ele quem providencia todas as coisas. A palavra que eu deixei aqui em Mateus 6, eu conheci assim que eu me converti. E ela realmente mudou a minha vida. Então, quando os irmãos se sentirem abatidos, meditem em Mateus 6, 31. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém?